Agora chegamos no segundo tópico da nossa lição, que traz uma pergunta. Prontos para Jesus? E a primeira pergunta é a seguinte: por que tantos hebreus foram destruídos no deserto? Qual foi um dos problemas assim que levou à destruição de muitos O deles? maior que a gente sabe que está na lição foi a alimentação errada, né? Então eles sentaram para comer, para beber, para ter toda as orgias alimentares, né? Sim, Então eles pediram carne, quiseram voltar ao Egito, porque isso espiritualmente é uma volta para o Egito. sim. E isso, olha, os vigias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a saber das notícias da vinda do Salvador. Os primeiros a erguer a voz. Mas isso foi em efeito cascata até chegar Jesus e eles não reconhecerem. E a alimentação foi um fator primordial aí. Não foi o único. Porque alimento, como você mesmo disse, ele não representa 100% do que somos. Mas, segundo uma universidade da Inglaterra, 58%. Ó, tem aí o percentual definido. É importante. E nós notamos, então, que a alimentação tem impacto profundo sobre a espiritualidade, né? Conforme a qualidade, conforme a quantidade, conforme as combinações. Perfeito. Que se faz, então, dos alimentos, isso pode afetar a mente, dando clareza e, desta forma, também estar receptivo à influência do Espírito Santo, ou não, né? O maior exemplo que nós temos é o de Cristo, que ele foi batizado e ficou jejuando 40 dias, 40 noites, e sendo tentado, e ele venceu. Sim. Onde Adão caiu, que foi no apetite, Jesus restaurou. Isso. Começou o seu ministério de restauração. Muito bem. A pergunta B nos apresenta assim: como isso se aplica a nós na preparação para a segunda vinda de Cristo? Como essa questão relacionada à alimentação, e no caso deles, a um desregramento, né, ao desejo de voltar às panelas do Egito, ou não se submeter ali à dieta que Deus estava tentando restabelecer entre eles, como aquela experiência serve para nós, ou se aplica para nós que estamos vivendo aí na iminente volta de Cristo? Então, são figuras, né? São figuras que nós temos que observar, são exemplos seguros para nós, é uma bússola segura. Então, eles não aproveitaram. Diz que o maior sábio não é aquele que passa pelo problema, é aquele que enxerga o problema nos outros. Então, ele não passa, ele vendo o problema, né? Ele acaba... Então, aqui também, olha, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso. Uma figura que foi mostrada, eles fracassaram na alimentação, pediram carne, mas não pediram só aquela vez no deserto. Isso foi um processo. Se a gente começar ali a ver Ezequiel, Oséias e alguns outros, eles eram pessoas que se ligavam a uma alimentação mais saudável. Tá? Então, muitos deles, não é só o jejum, porque hoje o jejum descrito pela irmã White é um jejum que a gente tem que se abster do que é ruim e comer o que é saudável. Esse é o verdadeiro jejum do dia da expiação atual, né? Mas aqui, a história deles, a segunda parte da nota, a história do antigo Israel é um exemplo impressionante da experiência passada dos adventistas. Olha, era contemporânea a experiência. Sim. Porque veio luz para o movimento adventista em 1863, sobre a reforma de saúde, sobre tirar os hábitos errôneos que existiam dentro do povo de Deus, e muitos rejeitaram. Muitos rejeitaram. A semelhança de Israel no passado, né? Conforme esse texto aqui. Exatamente. Tá? E nós não podemos rejeitar, porque nós temos mais luz. Porque aqueles que rejeitam
palavra do Senhor serão finalmente rejeitados também pelo Senhor aí. Exatamente. E nós temos que, porque nós temos costumes e temos de brigar conosco mesmo. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de brigar conosco. Podemos esquecer a briga com o vizinho. Podemos esquecer com a briga coleguinha da escola. Mas conosco mesmo nós nunca podemos esquecer. Porque nós temos hábitos arraigados. Temos muita coisa, não é o local para se falar, mas tem muita coisa que está arraigada em nós. E que quem é que não gosta de um chocolate, mistura gordura com açúcar? Os principais receptores da língua é de açúcar e de gordura. É um alimento que só que a indústria fez que traz consequências, né? Muito bem. Então nós precisamos estar atentos, receber essas lições, entender essas lições. Exatamente. E vivê-las, né? Para que possamos estar prontos para Jesus. Exato. Quando Ele vier nas nuvens dos céus, conforme o título deste segundo tópico. Isso.